O diretor desafiou a estagiária na frente de todo mundo. Se ela resolvesse o cálculo, ele pedia demissão na hora. Ela não respondeu, só pegou a caneta. Então, estagiária, resolve isso pra gente. Roberto jogou o marcador na lousa branca e cruzou os braços. A sala congelou. Era uma reunião de alinhamento trimestral. 12 pessoas ao redor da mesa. Diretores, gerentes, analistas. E Letícia, no canto, com o caderno e uma caneta preta na mão. Que silêncio bonito, disse ele sorrindo para os outros. Como eu esperava. Alguém riu, baixo, mas riu. Fernanda, a outra estagiária, baixou o olhar. Letícia ficou parada, olhos na lousa. A equação estava ali. Projeção de fluxo de caixa, com variação cambial e taxa de desconto composta. Não era simples, mas também não era impossível. Fica tranquila, não precisa ficar com vergonha, continuou Roberto se aproximando devagar. Estagiária não tem que saber dessas coisas. Você ainda está aprendendo, não é? Mais risadas. Um dos gerentes sussurrou alguma coisa para o colega ao lado. O outro cobriu a boca com a mão. Letícia não se mexeu. Roberto pegou o marcador de volta, como quem está prestes a apagar tudo e seguir em frente. Tudo bem, vamos deixar quem tem experiência responder. Alguém aqui sabe fazer essa conta ou estamos todos no mesmo nível dessa menina? A sala estourou na risada. Foi aí que ele cometeu o erro, porque Letícia olhou para a caneta que segurava na mão, respirou fundo e se levantou. Roberto virou o rosto com aquele sorriso ainda no canto da boca. Eu resolvo, disse ela. O riso dele levou 1 segundo para desaparecer. Com prazer. A sala parou. Ninguém esperava por aquilo. Roberto deu um passo para o lado, abriu os braços para a lousa, com uma careta de quem já sabe o resultado. Então vai, e olha, se resolver do jeito certo, eu peço demissão agora, na frente de todo mundo. Um silêncio diferente preencheu a sala. Letícia andou até a lousa, pegou o marcador e começou a escrever. Roberto cruzou os braços de novo, com um sorriso de quem pensa que já venceu. Mas o que ele não sabia é que Letícia não tinha entrado naquela empresa por acaso. E aquele momento, ali, era exatamente para aquilo que ela tinha se preparado. O que ela estava prestes a escrever naquela lousa mudaria tudo. O peso do marcador na mão de Letícia era estranho, diferente da caneta que usava todo dia. Mais grosso, mais pesado, igual ao lápis do pai dela. Aquele lápis de engenheiro, grosso e amarelo, que ele sempre deixava em cima da mesa da cozinha. Otávio passava horas ali, depois do jantar, com folhas de cálculos espalhadas e o rádio baixo de fundo. Letícia, com uns 8 anos, puxava uma cadeira e ficava ao lado, fingindo que entendia alguma coisa. Letícia, olha, todo problema parece impossível antes de começar. Quando você começa, ele para de assustar. Ela lembrava do cheiro do café, da voz calma do pai, da sensação de que enquanto ele estivesse ali, nada poderia ser grande demais. Mas isso foi antes. Antes do dia em que Otávio chegou em casa mais cedo, com a gravata frouxa e uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele. Ele não chorou, apenas sentou no sofá e ficou em silêncio por um longo tempo. Fui demitido, filha. A empresa para a qual ele trabalhava há 11 anos. O lugar que ele tinha ajudado a construir do zero. A direção mudou, entrou um gerente novo e, de repente, os relatórios de Otávio não batiam mais. Números que ele tinha assinado começaram a aparecer alterados, com erros que não eram dele. Não houve investigação nenhuma. Nenhuma chance de se defender, só uma carta de demissão, por justa causa, e um segurança na porta, esperando ele ir embora. Letícia tinha 17 anos. Viu o pai, aquele homem que resolvia qualquer equação, que nunca se desesperava diante de problema nenhum, simplesmente não saber o que fazer. E o nome do diretor que assinou aquela carta? Roberto Camargo.
Letícia não entrou naquela empresa por acaso. O barulho de alguém batendo na mesa trouxe ela de volta. A sala ainda estava em silêncio, todos esperando. Roberto com os braços cruzados e aquele sorrisinho de lado. O marcador ainda estava na mão dela. Ela piscou uma vez, olhou para a lousa, e alguma coisa dentro dela se estabilizou, como se os pés finalmente tivessem encontrado um chão de verdade. Aquela equação na sua frente não era difícil. Ela tinha crescido resolvendo coisas assim com o pai na mesa da cozinha, altas horas da noite, enquanto Otávio tentava recuperar o que a vida tinha tirado dele. Mas mais do que isso, ela sabia que o cálculo na lousa era só a superfície. O que estava por baixo daqueles números era muito maior. Era a verdadeira razão pela qual tinha passado 8 meses sorrindo para aquele homem toda manhã, levando café nas reuniões e se fingindo de mais uma estagiária qualquer. Ela tinha esperado aquele momento, e agora ele tinha chegado. Letícia encostou o marcador na lousa e começou a escrever. Mas antes de chegar naquele momento, aconteceram muitas coisas. Letícia não entrou naquela empresa esperando que fosse fácil. Sabia que precisaria de paciência, de estratégia. Tinha se preparado por meses, estudando os relatórios públicos da empresa, entendendo os números, mapeando onde as contas não fechavam direito. Não tinha vindo para fazer um estágio, tinha vindo para encontrar uma prova. Mas antes da prova, ela precisava de acesso. 3 semanas depois do início, preparou sozinha uma análise de risco financeiro. Ficou até meia-noite num sábado para montar tudo. Usou os dados do último trimestre, cruzou com indicadores externos e encontrou uma inconsistência que nenhum relatório oficial tinha apontado. Estava boa, estava muito boa. Na segunda-feira de manhã, chegou antes de todo mundo, deixou uma cópia impressa na mesa de Roberto e também enviou por e-mail com o assunto: análise complementar, possível variação não mapeada no 3T. Esperou. Na reunião daquela tarde, Roberto abriu o computador, folheou vários e-mails e fechou sem comentar nada. Ela pensou que talvez ele não tivesse visto. Tentou de novo na semana seguinte, pedindo 5 minutos na agenda para apresentar os números pessoalmente. A secretária respondeu: o diretor não tem disponibilidade para reuniões com estagiários fora do fluxo padrão. Letícia releu aquela frase 3 vezes. Tentou uma terceira via. Na reunião semanal de alinhamento, quando Roberto abriu um espaço para observações da equipe, ela levantou a mão e começou a falar sobre a inconsistência que tinha encontrado. Ele deixou ela falar por uns 40 segundos. Depois, a interrompeu. Obrigado, Letícia. Vamos analisar isso com a equipe técnica competente. 2 gerentes sorriram. Um deles escreveu alguma coisa no caderno. Ninguém fez perguntas. Ela voltou para o seu lugar com o coração acelerado e as mãos frias. A análise nunca foi discutida. Foi aí que Roberto começou a se comportar de maneira mais direta, como se tivesse notado que ela era diferente das outras estagiárias, ou como se simplesmente gostasse de deixar isso claro. Ela foi removida da lista de distribuição de um projeto que envolvia exatamente os dados que estava analisando. Sem aviso, sem explicações. Quando perguntou para Fernanda, a resposta foi um dar de ombros sem graça. Acho que ele reorganizou a equipe. Uma tarde, tentou acessar uma pasta no sistema que precisava para completar uma tarefa pedida pelo próprio Roberto. Acesso negado. Quando foi até o TI, o rapaz do suporte virou a tela e disse, sem olhar nos olhos dela: essa pasta foi restrita por ordem da diretoria. Ela perguntou quando tinha acontecido. Ontem. Letícia saiu da sala do TI e ficou parada no corredor por um momento. Depois, na reunião de alinhamento seguinte, Roberto anunciou que, por questões de organização interna, os estagiários não participariam mais das reuniões estratégicas mensais. Olhou direto para ela enquanto dizia isso, só por 1 segundo, mas foi suficiente. No dia seguinte, numa conversa informal no corredor,
Um dos gerentes se aproximou e disse em voz baixa: Olha, você me parece inteligente, mas aqui tem um jeito de fazer as coisas. Fica na sua, faz o que te pedem e não levanta problema. Assim, você termina o estágio e sai numa boa. Ela agradeceu com um sorriso. Por dentro, alguma coisa queria gritar. Mas a noite daquele dia foi a mais difícil. Letícia chegou no apartamento, jogou a bolsa no sofá e ficou sentada no chão da cozinha por um tempo que não soube dizer quanto foi. Não chorou. Ficou só ali, com as costas na parede e os joelhos perto do peito, olhando para o nada. Tinha planejado tudo tão bem. Tinha estudado aquela empresa por meses. Entrou com um plano. E agora estava sendo bloqueada de todo lado, ignorada, tratada como se fosse invisível. Um pensamento chegou devagar, como chegam os piores pensamentos. E se não derem nada? Porque uma coisa era ter certeza de que Roberto era culpado. Outra coisa era provar. Ela não tinha acesso aos documentos que precisava. Não tinha ninguém dentro da empresa que confiasse nela. Não tinha autoridade nenhuma. Era uma estagiária, 23 anos. Nenhuma experiência anterior, nenhuma credencial, nada. E se ela fosse só uma garota revoltada, inventando uma conspiração para dar sentido ao que tinha acontecido com o pai dela? Ficou com aquele pensamento por mais tempo do que gostaria de admitir. Lembrou do rosto do pai quando ele chegou em casa naquele dia. Aquela expressão que na época ela não sabia nomear, mas que agora conhecia bem. Era a expressão de alguém que tinha dado tudo e recebido humilhação em troca. E aí o celular vibrou. Era Otávio. Ela ficou olhando o nome na tela por alguns segundos antes de atender. Oi, pai. Oi, filha. Estava pensando em você. Tudo bem? Ela quase disse que sim, que estava tudo ótimo, que ele não precisava se preocupar, mas em vez disso ficou em silêncio por um segundo longo demais. Letícia? Estou aqui, pai. Só estou cansada. Otávio não perguntou mais nada. Ficou na linha com ela. E depois de um tempo disse: Sabe o que eu aprendi? Que quando fica difícil demais, é porque você está se aproximando de alguma coisa. Quem não tem nada a esconder, não precisa fechar todas as portas. Ela fechou os olhos. Você continua aí, Letícia. Enquanto você continuar aí, ainda tem uma chance. Quando desligou, ficou mais um pouco no chão da cozinha. Depois se levantou. Abriu o computador e voltou a trabalhar. Foram os dias seguintes que mostraram o pior de Roberto Camargo. Letícia tinha recomeçado a trabalhar com mais atenção, observando mais, falando menos, tentando não chamar atenção enquanto procurava o que precisava encontrar. Por fora estava controlada, por dentro tinha todos os sentidos alertas. Foi numa terça-feira que aconteceu a primeira vez. A empresa tinha uma reunião mensal com um grupo de grandes clientes, empresas parceiras que acompanhavam de perto os resultados. Era a reunião mais importante do mês. Letícia foi designada junto com outros 2 analistas para preparar a apresentação dos dados. Tinha trabalhado 3 dias seguidos naquela apresentação. Tinha encontrado um jeito de mostrar as projeções com muito mais clareza do que o modelo que usavam antes. Era simples, visual, direta. Quando a reunião começou, Roberto entrou com os clientes, cumprimentou todo mundo com aquela desenvoltura que tinha e se posicionou na cabeceira da mesa. A apresentação foi aberta. Era o trabalho dela, junto com o trabalho dos 2 analistas. 10 minutos depois, um dos clientes fez uma pergunta sobre a metodologia usada nas projeções. Letícia abriu a boca para responder. Era exatamente a parte que ela tinha desenvolvido. Roberto levantou a mão na direção dela. Não olhou para ela. Fica tranquila, eu explico para eles. Ela fechou a boca, ele explicou, mas explicou errado. Usou uma justificativa que não correspondia ao modelo que ela tinha criado. E o cliente fez uma cara de confuso. Ela tentou de novo. Desculpa, na verdade a metodologia usada foi Letícia. Roberto virou o rosto para ela devagar, com calma, com aquele tom de professor que corrige um aluno.
Uma estagiária não dá opinião sobre estratégia na frente de clientes. Isso a gente alinha internamente. Silêncio total. Os clientes olharam para ela. Os analistas olharam para o computador. Ninguém disse nada. Ela sentiu as bochechas ficarem quentes. Desculpa, disse em voz baixa, e ficou em silêncio pelo resto da reunião, olhando para o trabalho que era seu, enquanto era apresentado por um homem que nem sabia explicá-lo direito. Depois daquele dia, as coisas ficaram rapidamente mais intensas. Roberto tinha um jeito de fazer isso sem parecer agressivo. Era quase elegante a crueldade dele. Não gritava, não xingava, só construía uma atmosfera ao redor de Letícia que fazia com que todos a tratassem de um jeito específico. Começou com um apelido. Nada pesado, nada que desse para reclamar formalmente. Numa conversa no corredor na frente de 4 pessoas, se referiu a ela como a estagiária das planilhas. Riu, os outros riram. No dia seguinte, um dos gerentes usou o mesmo termo, depois outro. Numa semana, todo mundo no setor financeiro a chamava assim. Fernanda se aproximou de Letícia com aquela cara de desconforto que ela tinha quando não sabia se devia falar ou não. Tenta não ligar, eles fazem isso com todo estagiário. Mas Letícia sabia que não era verdade. Via como os outros estagiários eram tratados. Nenhum deles tinha apelido. Ninguém era interrompido no meio de uma frase na frente de um cliente. Era ela. Especificamente ela. E aí veio a reunião de equipe daquela quinta-feira. Roberto estava apresentando o planejamento do trimestre seguinte quando jogou na tela um gráfico que estava claramente errado. Os números não batiam. Era um erro básico de referência de célula numa planilha. Letícia contou até 3. Ficou em silêncio. Olhou ao redor para ver se mais alguém tinha percebido. Ninguém disse nada. Ela levantou a mão. Roberto, acho que tem um erro nesse gráfico. A célula de referência está puxando o dado do trimestre errado. Ele olhou para a tela. Depois olhou para ela. É o modelo padrão que a gente usa há 3 anos, Letícia. Eu sei, mas se você olhar a coluna D está correta. Não está. Se você comparar com o relatório do 2T, você está me dizendo que eu estou errado na frente de toda a minha equipe? A voz dele não tinha subido. Continuava calma, mas todos na sala pararam. Com 3 meses de empresa, ela sentiu o estômago se fechar. Não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que o dado... Chega. Ele se virou para a tela e continuou a apresentação. Alguém tem uma contribuição relevante? 2 gerentes riram. Um deles murmurou alguma coisa para o colega ao lado. Ela não ouviu o quê, mas viu ele sorrindo. Letícia ficou parada na cadeira, com a garganta apertada e as mãos quietas no colo. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, ela juntou coragem de um jeito diferente. Preparou tudo com cuidado. Chegou 15 minutos antes da reunião semanal, testou o cabo do computador, organizou os dados numa sequência que não deixava dúvidas. Se ignorassem o que ela dizia, teriam que ignorar os números na tela. Quando Roberto abriu o espaço para atualizações da equipe, ela se levantou antes que alguém pudesse falar. Tenho uma atualização. Ele franziu levemente a testa, mas fez um sinal para que continuasse. Letícia conectou o computador e projetou o gráfico correto, lado a lado com o que Roberto tinha apresentado na semana anterior. Aqui está o modelo original e aqui está o dado correto. A diferença é de R$420 mil na projeção de receita. Não é erro de interpretação, é erro de referência. Se a gente fechar o trimestre com esse número errado, o relatório para a diretoria vai mostrar uma meta que não foi atingida, mas que, na verdade, foi atingida. Silêncio. Um silêncio diferente dos outros. Pesado. Real. Ela viu 2 analistas olharem para o gráfico com atenção. Viu Fernanda abrir levemente a boca. Por um momento, pareceu que a sala estava do lado dela.
Roberto ficou olhando para a tela por alguns segundos. Depois se virou para ela com uma calma que era quase inquietante. Letícia, quanto tempo de trabalho você tem? Ela hesitou. 3 meses de estágio. 3 meses. Repetiu devagar, como se saboreasse as palavras. E os analistas daqui, que trabalham com essas coisas há anos, examinaram esse dado e não viram erro nenhum. Olhou ao redor da mesa. Alguém aqui viu algum erro? Ninguém falou. Ninguém. Os mesmos analistas que tinham olhado para o gráfico com atenção 30 segundos antes, agora olhavam para o caderno, para o celular, para qualquer lugar menos para ela. Então, ou todo mundo aqui é incompetente, continuou Roberto, ou uma estagiária de 3 meses está confundindo autoconfiança com competência. Uma risada veio de algum lugar no fundo da sala. Depois outra. Pode sentar, Letícia. Ela não se mexeu por um segundo. O erro está ali, disse. A voz saiu mais fraca do que ela queria. Pode sentar. Ela sentou. Roberto se virou para o resto da sala, ajustou o paletó e seguiu como se ela não existisse. E a sala seguiu com ele. Letícia ficou olhando para o computador ainda conectado, com o gráfico correto ainda projetado na tela, enquanto a reunião continuava ao redor dela como se nada tivesse acontecido. Ninguém olhou mais para ela naquele dia. Ela tinha dito a verdade, tinha as provas, e mesmo assim saiu da sala menor do que quando entrou, sozinha. De novo. Letícia foi direto ao banheiro depois da reunião. Entrou no primeiro box, trancou a porta e ficou parada ali, com as costas encostadas na porta, respirando devagar. Não tinha saído correndo, tinha saído andando, com o computador debaixo do braço e o cabo do projetor enrolado na mão, como se estivesse só indo tomar um café. Mas agora, ali dentro, era diferente. Ela olhou para o teto. Fechou os olhos. 3 meses. 3 meses ouvindo aquele homem, sorrindo para aquele homem, carregando documentos, imprimindo relatórios, chegando cedo, ficando até tarde. E no final, quando finalmente tinha dito alguma coisa que importava, com dados verdadeiros, com provas verdadeiras, a sala inteira tinha escolhido fingir que ela não existia. O pior não era Roberto. O pior eram os outros. Os analistas que tinham visto o gráfico e sabiam que ela estava certa, que tinham escolhido ficar calados, que tinham escolhido o lado seguro. Ela ficou se perguntando se seria sempre assim, se algum dia chegaria um momento em que a verdade importa mais do que a posição de quem fala, ou se o jogo é sempre esse. Quem está mais acima fala, quem está mais abaixo baixa a cabeça. Um pensamento chegou devagar, e ela odiou ter tido ele. Talvez não valha a pena. Não o estágio, não a empresa, mas o plano inteiro. A ideia de que ela, com 23 anos e sem nenhum poder formal, pudesse derrubar um diretor que estava ali há 12 anos, que tinha a sala ao lado e que sabia exatamente como fazer todo mundo ficar calado. Talvez ela fosse só uma garota com uma ferida do passado que não cicatrizava. Talvez o que tinha acontecido com o pai dela fosse só uma injustiça antiga, daquelas que o mundo engole e segue em frente. Ficou com aquele pensamento por mais tempo do que queria. Depois, abriu o celular. Não queria ligar para o pai. Não dessa vez. Não queria que ele soubesse que ela estava ali, no banheiro de uma empresa, quase pronta para desistir de algo que tinha jurado que faria. Mas abriu a conversa com ele mesmo assim, ficou rolando as mensagens antigas e encontrou uma de 2 anos atrás. Uma que Otávio tinha mandado na véspera da prova final do curso dela, quando ela disse que estava com medo de errar. A mensagem era curta. Os números nunca mentem, Letícia. As pessoas mentem sobre os números. Você sabe a diferença. É isso que importa. Ela ficou parada olhando para aquela frase. Leu de novo. E, de repente, alguma coisa se encaixou de um jeito diferente. Os números nunca mentem.
E era exatamente isso. O erro no gráfico estava ali. Ela tinha visto. 2 analistas tinham visto. A diferença de R$ 420 mil estava ali. Ninguém poderia fazer aquele dado desaparecer só porque Roberto tinha mandado ela sentar. Ela saiu do box, lavou o rosto, se olhou no espelho por um segundo. Depois voltou para a mesa. Abriu o sistema de arquivos internos seguindo o caminho mais discreto que conhecia. Uma pasta de relatórios antigos que ninguém mais consultava porque o formato tinha mudado 2 anos antes. Tinha descoberto aquela pasta por acaso, numa tarde em que estava fazendo uma tarefa de arquivamento. Entrou, navegou entre os documentos, estava prestes a fechar de novo quando alguma coisa chamou a atenção dela. Um arquivo com nome genérico. Consolidado 4T, versão final ajustada. Clicou. Abriu devagar e ficou olhando para a tela por um longo momento. Os números daquele relatório não correspondiam ao relatório oficial do mesmo período. Não era uma diferença de centavos. Era uma diferença que não fazia sentido nenhum, a menos que alguém tivesse alterado uma das 2 versões. E no rodapé do arquivo, discreto, estava o nome de quem tinha feito a última alteração: Roberto Camargo. Letícia ficou imóvel por alguns segundos. Depois, fechou o arquivo com cuidado, anotou o caminho completo num papel e olhou ao redor da sala quase automaticamente. Não tinha ninguém perto. Ela precisava de alguém que entendesse o que estava olhando. Alguém que conhecesse aqueles arquivos antigos. Alguém de dentro. E sabia exatamente quem procurar. Seu Antônio tinha uma mesa no fundo do setor de controle de gestão, num canto que parecia esquecido pelo resto da empresa. Ninguém ia até lá sem motivo. Ele não participava das reuniões grandes, não mandava e-mail para a lista geral, não aparecia nas fotos dos eventos internos. Era o tipo de pessoa que uma empresa acumula com o tempo, alguém que sabe demais para ser demitido e é discreto demais para incomodar. Letícia tinha reparado nele desde a primeira semana. Não pelo que ele fazia, mas pelo jeito como o observava. Enquanto todo mundo olhava para a tela ou para o chefe, seu Antônio olhava para as pessoas. Ela bateu no divisor da mesa dele numa sexta-feira à tarde, quando o andar estava quase vazio. Seu Antônio, posso mostrar uma coisa para o senhor? Ele tirou os óculos e olhou para ela por um momento. Não perguntou o que era. Só fez um sinal com a cabeça, indicando a cadeira ao lado. Ela abriu o computador e mostrou o arquivo. Ele ficou em silêncio enquanto lia. Passou o dedo no mouse devagar, rolando os dados, comparando os números. Ela ficou quieta, deixando ele processar. Depois de alguns minutos, ele se inclinou para trás na cadeira. Onde você encontrou isso? Pasta dos relatórios antigos, formato descontinuado. Ele ficou olhando para a tela mais um pouco. Seu pai é Otávio, não é? Otávio Mendes. Letícia demorou um segundo para responder. Sim. Seu Antônio assentiu devagar, como se uma peça tivesse se encaixado num quebra-cabeça que ele tinha parado de montar anos atrás. Trabalhei com ele por 6 anos, disse. Sei o que aconteceu com ele, e sempre soube que não foi do jeito que contaram. O coração de Letícia bateu mais forte. O senhor pode me ajudar? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois colocou os óculos de volta. Me mostra tudo o que você tem. Ficaram ali por quase 2 horas, com a tela baixa e a voz mais baixa ainda. Seu Antônio conhecia aquele sistema desde que tinha sido implementado. Sabia onde estavam os arquivos de log, sabia como rastrear as alterações, sabia quais pastas eram replicadas automaticamente e quais não. Era o tipo de conhecimento que vem de anos fazendo um trabalho que ninguém valoriza, mas do qual todo mundo precisa. Abriu uma sequência de arquivos que Letícia nem sabia que existiam. Registros de alteração automática gerados pelo sistema sempre que um documento era modificado. Não eram visíveis na interface normal. Era preciso saber o caminho exato para chegar até eles.
Olha aqui, disse, apontando para a tela. O log mostrava o histórico de alterações do relatório que ela tinha encontrado. Data, hora, usuário. A versão oficial tinha sido gerada numa segunda-feira de manhã, às 8h42. A versão que Letícia tinha encontrado, aquela ajustada, tinha sido modificada na sexta-feira anterior, às 23h18. Usuário, esse amargo. Roberto Camargo tinha alterado o relatório numa sexta-feira à noite, antes de o documento oficial ser publicado na segunda-feira. Isso não é um erro, disse Letícia em voz baixa. Não, confirmou seu Antônio. Isso é uma escolha. Ela ficou olhando para os números. A diferença entre as duas versões era de cerca de R$ 1.300.000 em despesas operacionais que simplesmente tinham sumido da versão final. Não tinham sido reclassificadas, não tinham sido justificadas, tinham sumido. Isso aconteceu outras vezes? Perguntou ela. Seu Antônio não respondeu de imediato. Navegou entre outras pastas. Abriu outros 2 arquivos. Olhou para a tela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar direito. Pelo menos outras 3 vezes nos últimos 4 anos, disse. Letícia fechou os olhos por um segundo. 3 vezes, 4 anos. E o pai dela tinha sido demitido exatamente no período em que aconteceu a primeira alteração. Otávio tinha visto alguma coisa. Tinha chegado perto. E foi eliminado antes de poder falar. A raiva que Letícia sentiu não foi aquela quente e impulsiva de quem quer gritar. Foi uma raiva fria, organizada. A raiva de quem finalmente entende a dimensão do que está procurando. Preciso de uma cópia desses logs, disse. Eu sei, respondeu ele. Mas se você imprimir ou copiar só assim, ele pode alegar que foram manipulados. Então, como a gente faz? Seu Antônio girou levemente na cadeira e ficou pensativo por um momento. Tem um protocolo de auditoria interna. Se for solicitado por um colaborador com uma justificativa formal, o sistema gera uma cópia certificada com hash de verificação. Não dá para alterar depois. Quem pode solicitar? Qualquer analista sênior com código ativo no sistema. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. O senhor faz isso? Perguntou ela. Se você me der um motivo formal para registrar. Letícia pensou por 2 segundos. Inconsistência identificada durante o arquivamento de rotina que compromete a integridade dos dados históricos. Seu Antônio deu um sorriso leve. O primeiro desde que ela tinha chegado na mesa dele. Está certo assim. A solicitação foi feita naquela mesma noite. O sistema levaria 48 horas para gerar o documento certificado. Era domingo. O relatório ficaria disponível na terça-feira. Mas na segunda-feira de manhã, quando Letícia chegou, a atmosfera no andar estava diferente. Roberto tinha convocado uma reunião geral para terça-feira, sem pauta definida. Apenas alinhamento estratégico com toda a equipe. Ela ficou parada em frente ao e-mail por um longo momento. Não era coincidência. Não podia ser. Foi até a mesa do seu Antônio antes das 9. Ele convocou uma reunião para terça-feira. Ele leu o e-mail sem mudar a expressão. O relatório certificado vai ficar pronto na terça-feira de manhã às 8. A reunião é às 10. Ele ficou em silêncio. Então você tem 2 horas, disse. Letícia sentiu alguma coisa apertar no peito. Não era exatamente medo, era a consciência de que não havia mais espaço para hesitar. Ou ela usava aquelas 2 horas do jeito certo, ou Roberto entrava naquela sala no controle de tudo, mais uma vez, e ela saía como sempre tinha saído, menor. Preciso que o senhor esteja nessa reunião, disse. Seu Antônio tirou os óculos, limpou a lente com a ponta da camisa. Um gesto pequeno, mas ela notou que as mãos dele não estavam completamente firmes. Faz anos que eu fico calado nesta empresa, disse. Não porque eu não soubesse de nada, mas porque eu sabia o que acontece com quem fala. Letícia ficou olhando para ele.
Aconteceu com o meu pai. Ele fechou os olhos por um segundo. Pois é. E mesmo assim o senhor ficou aqui. Fiquei, a voz saiu baixa, e isso me pesa até hoje. E o corredor estava vazio ao redor deles. Lá fora, a empresa seguia o ritmo normal de uma segunda-feira. Seu Antônio, ela falou devagar, com cuidado. Meu pai sempre disse que o senhor era o homem mais honesto que ele já conheceu dentro desta empresa. Era o que ele dizia quando eu era criança e perguntava quem eram os amigos dele no trabalho. O analista ficou completamente imóvel. O senhor tem a chance de provar que ele estava certo. Por um longo momento, ninguém falou. Depois, seu Antônio colocou os óculos de volta, endireitou o corpo na cadeira e olhou para ela com uma expressão diferente de tudo o que ela tinha visto nele até então. Terça-feira, 8h em ponto. Você vem buscar o relatório comigo. Letícia assentiu. E na reunião das 10, continuou ele, nós vamos destruir aquele homem do jeito certo. A segunda-feira passou devagar, como passam os dias em que você sabe que alguma coisa grande está chegando, mas ainda não pode fazer nada além de esperar. Letícia ficou na sua mesa, fazendo as tarefas normais, respondendo e-mails, imprimindo documentos, dando bom dia para quem passava. Por fora, era uma segunda-feira igual a todas as outras. Por dentro, estava montando cada peça do que precisava acontecer na terça-feira. À tarde, ela e seu Antônio se encontraram rapidamente no corredor perto da copa, como se estivessem só tomando um café. O relatório certificado vai incluir os 3 períodos que a gente encontrou? Perguntou ela, sem olhar para ele. Os 4, respondeu ele, mexendo o açúcar no café. Encontrei mais um de 2 anos atrás. Menor, mas segue o mesmo padrão. Ela respirou fundo. E o log de alteração vem incluído? Tudo junto. Data, hora, usuário, hash de verificação. Não tem como contestar a origem. Letícia assentiu levemente e pegou a xícara. A reunião é às 10 na sala grande. Ele convocou todo mundo do andar. Eu sei, disse seu Antônio. Já fui confirmado na lista. Ela olhou para ele rapidamente. O senhor se inscreveu? Fui adicionado automaticamente. Sou analista sênior. Faço parte da convocação geral. Deu um gole no café. Às vezes é bom não ser invisível. Foi a segunda vez que ela viu ele sorrir. Terça-feira de manhã, Letícia chegou às 7h40. Ficou do lado de fora da entrada por um momento antes de entrar. O sol ainda estava baixo, o ar tinha aquela frescura do começo da manhã que desaparece rápido. Ela respirou fundo, passou o crachá e entrou. 8h em ponto estava na mesa do seu Antônio. Ele já estava lá, 2 xícaras de café na mesa, o sistema aberto. E na tela, o ícone do documento certificado disponível para download. Não disseram nada por alguns segundos. Ele clicou, o arquivo se abriu e os dois leram o cabeçalho juntos. Documento gerado por protocolo de auditoria interna. Integridade verificada. Hash de autenticação. Válido. Letícia tirou o celular e fotografou a tela. Depois conectou o pendrive que tinha trazido e salvou o arquivo. Imprime também, disse seu Antônio. 2 cópias. Ela mandou imprimir. Foram buscar as cópias juntos na impressora do corredor, andando rápido e discretos, como quem só vai retirar um documento de rotina. Voltando para a mesa, organizou tudo numa pasta fina, grampeou as cópias e colocou dentro do computador. Faltavam 1h40 para a reunião. Foi aí que o celular do seu Antônio vibrou. Ele olhou para a tela. A expressão não mudou, mas ela notou que ele ficou parado 1 segundo a mais do que o normal. O que aconteceu? Perguntou ela. Ele virou o telefone para ela. Era uma mensagem do sistema interno de planejamento. A reunião das 10 tinha sido transferida. Novo local. Auditório do 3º andar. Capacidade para 60 pessoas. Letícia ficou olhando para a mensagem. Ele ampliou a convocação. Disse. A empresa inteira, confirmou seu Antônio. Não é só o pessoal do financeiro mais. Ele convocou todos os setores.
Ela processou aquilo em silêncio por um momento. Roberto estava reunindo todo mundo. Provavelmente usaria aquele palco para anunciar alguma coisa, algum resultado positivo, algum projeto novo, qualquer coisa que o colocasse no centro das atenções na frente da empresa inteira. Era o movimento de alguém que sente o chão tremer e decide subir para um lugar mais alto antes que alguém perceba. Isso muda alguma coisa? Perguntou ela, mais para si mesma do que para ele. Seu Antônio ficou em silêncio por um momento. Muda o tamanho da plateia. Ela olhou para ele. O que no nosso caso, continuou ele, é melhor. Letícia deixou aquilo assentir. Ele tinha razão. Se Roberto queria um palco grande, ele teria um palco grande. E quando a prova fosse apresentada, não haveria jeito de conter aquilo. Não seria uma reunião pequena de setor para varrer para debaixo do tapete. Haveria 60 pessoas no auditório. Haveria o Dr. Eugênio Farias, o diretor-geral, que estava na lista de convocados. Seria impossível ignorar. "O senhor vem comigo?" perguntou ela. Seu Antônio pegou o paletó pendurado na cadeira, ajustou o crachá, olhou para ela com aquela calma de quem passou anos esperando sem saber que estava esperando. "Eu entro na sua frente", disse. "Você entra quando eu chamar." Saíram juntos pelo corredor em direção ao elevador. O auditório ficava no 3º andar. Faltavam 55 minutos. O auditório estava lotado quando Letícia entrou. Se posicionou numa cadeira do lado direito, mais para o centro, nem na frente nem atrás. Discreta o bastante para não chamar atenção. Perto o suficiente para chegar ao centro rapidamente quando necessário. Seu Antônio tinha entrado antes. Estava 3 fileiras à frente, levemente de lado, de onde podia ver tanto a tela quanto a plateia. Roberto entrou às 10:02. Terno escuro, camisa branca, sem gravata. Do jeito que sempre se apresentava quando queria parecer acessível, mas não abria mão da autoridade. Cumprimentou 2 gerentes na entrada com um aperto de mão e um tapinha nas costas. Subiu no palco com aquele passo longo de quem está completamente no controle. O Dr. Eugênio Farias estava na primeira fila, ao lado de outros 2 diretores. Roberto o cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso, mas sem reverência. O gesto de quem já se vê no mesmo nível. "Bom dia a todos." A voz dele preencheu o auditório sem esforço. "Obrigado por terem vindo com tão pouco aviso. Sei que baguncei a rotina de vocês, mas o que tenho para compartilhar hoje vale a interrupção." Algumas pessoas riram baixo. A atmosfera era de expectativa positiva, como sempre quando Roberto falava para uma plateia numerosa. Ele sabia criar aquele ambiente. Era talentoso nisso. Abriu a apresentação na tela atrás de si. Gráficos de performance, números do último semestre, projeções para o futuro. "Estamos fechando o melhor semestre dos últimos 5 anos. Crescimento de 18% acima da meta. Redução de custos operacionais que nenhuma outra diretoria conseguiu nos últimos 3 anos. Fez uma pausa para deixar o número assentar. Isso não acontece por acaso. Acontece com método, com disciplina, com a equipe certa tomando as decisões certas. Aplausos esparsos. Alguém assentiu. Letícia ficou em silêncio, com as mãos no colo e a pasta fechada sobre o computador. Quero aproveitar este momento para anunciar também que estamos expandindo a equipe de análise financeira com 2 novas contratações sêniores, porque o volume que estamos projetando para o próximo ciclo exige mais capacidade. Sorriu. Capacidade real, experiente, qualificada. Ela não tinha dúvida de que a última parte era para ela. Roberto avançou mais 2 slides, comentou cada um com a fluidez de quem memorizou o texto, mas faz tudo parecer improvisado, e concluiu a parte formal com os braços abertos. "Este é o resultado de uma equipe que sabe o que está fazendo. Vocês podem confiar nos números porque os números foram construídos com responsabilidade." Olhou para a plateia com satisfação. "Alguma pergunta antes de encerrar?" Silêncio por um segundo.
Letícia se levantou. O movimento dela chamou a atenção antes mesmo que ela falasse. Não era comum alguém se levantar naquele tipo de reunião. As perguntas, quando havia, eram feitas da cadeira, com a mão levantada. Roberto a viu imediatamente. Alguma coisa passou pelo rosto dele, rápido demais para ser lida com precisão. Não era medo, era reconhecimento. Letícia, a voz saiu controlada. Pode falar. Obrigada. Ela abriu o computador, conectou ao sistema de projeção sem pedir permissão e avançou além do slide de Roberto. A tela mudou. Um murmúrio percorreu a sala. Este é o relatório consolidado do 4º trimestre de 2 anos atrás, versão oficial, arquivado e publicado pela diretoria financeira. Falou com calma, sem pressa. E este aqui, avançou outro slide, é o mesmo relatório, mesmo período, mesma competência. Versão modificada na sexta-feira anterior à publicação, às 23h18. A diferença entre os dois documentos estava lado a lado na tela. Números que não batiam. Uma coluna inteira de despesas operacionais que existia numa versão e sumia na outra. A diferença entre essas duas versões é de R$ 1.300.000 em despesas que não aparecem no documento oficial. Roberto deu um passo à frente. Letícia, este não é o lugar. O documento que estou apresentando, continuou ela, sem erguer a voz, é uma cópia certificada, gerada pelo protocolo de auditoria interna da própria empresa, com hash de verificação de integridade. Não é uma cópia que eu modifiquei. É o arquivo original, com o histórico de alterações registrado pelo sistema. Pegou as 2 cópias impressas da pasta e caminhou até a primeira fila. Colocou uma na mão do Dr. Eugênio Farias. A outra ficou com ela. Farias olhou para o papel. Virou a primeira página. Olhou para a tela. Roberto ergueu a voz pela primeira vez. Isso é uma tentativa completamente irresponsável de... O log de alteração, Letícia falou por cima, ainda com calma. Registra o usuário que fez a modificação. Avançou o slide seguinte. Usuário R.C. Amargo. O auditório caiu num silêncio absoluto. Não o silêncio de antes, o silêncio confortável de quem está só ouvindo uma apresentação. Era um silêncio diferente, pesado. O tipo de silêncio que acontece quando 60 pessoas processam a mesma coisa ao mesmo tempo e ninguém sabe o que dizer primeiro. Roberto abriu a boca, fechou, abriu de novo. Esse sistema tem problemas conhecidos de registro. Qualquer técnico de TI pode confirmar que os logs podem ser gerados com erro de usuário. Posso confirmar o contrário. A voz veio do centro da plateia. Seu Antônio se levantou devagar, com a cadeira raspando levemente no chão do auditório. Todos os olhares foram para ele. Trabalho nesta empresa há 18 anos. Fui eu quem solicitou a cópia certificada através do protocolo oficial. O sistema que gerou este documento é o mesmo que a empresa usa para a auditoria externa desde 2014. Não tem problema de registro de usuário. O que está neste log é o que aconteceu. Roberto apontou o dedo na direção do seu Antônio. Você está cometendo um erro grave. Encontramos outras 3 ocorrências com o mesmo padrão. Retomou Letícia, avançando o slide. Mesmo método, mesma janela de modificação, mesmo usuário, no período de 4 anos. O Dr. Eugênio Farias se levantou devagar da cadeira da primeira fila, com o documento impresso ainda na mão. Olhou para a tela. Olhou para Roberto e ainda não disse nada, mas o jeito como olhou para ele foi suficiente para que a sala inteira entendesse que aquela reunião tinha mudado completamente de dono. O primeiro som que rompeu o silêncio foi um sussurro. Veio de algum lugar no meio do auditório, um murmúrio baixo entre 2 pessoas que rapidamente se multiplicou. Como quando uma pedra cai na água e os círculos se expandem sem pedir permissão. Uma analista do setor de controle de gestão se inclinou para o colega ao lado e disse alguma coisa em voz baixa. Ele assentiu devagar,
com os olhos ainda na tela. Na terceira fileira, um dos gerentes, que sempre ria das piadas de Roberto, ficou olhando para o próprio colo, como se tivesse acabado de se lembrar de alguma coisa desconfortável. Fernanda, que estava perto da parede lateral, tinha a mão na frente da boca. Um dos diretores, sentado ao lado de Farias na primeira fila, pegou o celular, digitou alguma coisa rápido e o guardou no bolso com uma expressão séria. Roberto percebeu a mudança. Era impossível não perceber. Havia 60 pessoas e a atmosfera tinha mudado de um jeito que ele claramente não tinha previsto. Mas ele conhecia aquele palco, já tinha ficado em pé ali outras vezes, tinha lidado com outras situações difíceis. Ainda estava em pé, ainda estava no centro. Então tentou retomar o controle. Pessoal, vamos com calma aqui. A voz saiu mais macia, quase conciliadora, o tom de quem quer parecer razoável. Estamos diante de uma apresentação feita por uma estagiária, sem nenhuma validação técnica formal, sem parecer jurídico, sem contexto completo dos processos internos que justificam cada decisão contábil. É completamente prematuro tirar qualquer conclusão. Roberto! A voz do Dr. Eugênio Farias não foi alta. Não precisava. Roberto calou a boca. Farias segurou o documento impresso e o olhou com uma calma que era quase pior do que raiva. Você está me dizendo que esses números estão errados? Uma pausa. Estou dizendo que eles precisam de contexto. Você está me dizendo que este log de alteração não é você? Outra pausa, mais curta. Os logs de sistema podem... Roberto! Farias pronunciou o nome de novo, no mesmo tom. Chega! O auditório inteiro prendeu a respiração. Um dos aliados mais próximos de Roberto, o gerente de planejamento que tinha estado ao seu lado em todas as reuniões dos últimos 2 anos, se levantou discretamente e saiu pela porta lateral sem olhar para trás. Ninguém o chamou de volta. Outro gerente baixou o rosto e ficou olhando para o chão. Fernanda, na parede lateral, estava com os olhos marejados, não de tristeza por Roberto, de alguma coisa que se parecia mais com alívio. O murmúrio da plateia tinha cessado. Não porque a atmosfera tivesse esfriado, mas porque todos esperavam o que aconteceria depois, e ninguém queria perder uma palavra. Roberto ainda estava em pé no palco quando o Dr. Farias se virou para Letícia. Você tem mais documentos? Tenho, respondeu ela. Os 4 períodos completos com os logs correspondentes estão no documento certificado que o senhor está com ele, das páginas 4 a 17. Farias abriu o documento. Folheou devagar. Parou em algumas páginas. Roberto desceu um degrau do palco, depois outro. Não era uma saída, era um recuo. O movimento de alguém que procura um espaço menor, menos exposto, enquanto ainda tenta parecer que está escolhendo ficar ali. Eu construí esta diretoria, disse, e a voz tinha mudado. Ainda controlada, mas diferente, menor. Fui eu quem trouxe estes resultados. Fui eu quem estruturei esta equipe. Qualquer irregularidade contábil que exista tem uma explicação no contexto das decisões que eu precisei tomar. Uma explicação que você vai dar ao jurídico, disse Farias, sem tirar os olhos do documento. Não aqui. Roberto abriu a boca. Eugênio, Dr. Farias. A correção foi seca, definitiva. Roberto ficou parado no meio do palco, sem microfone, sem o slide atrás, sem a plateia do seu lado. 60 pares de olhos olhando para ele e ninguém com a simpatia que ele estava acostumado a encontrar. Olhou para Letícia uma última vez. Ela não desviou o olhar. Não havia raiva no rosto dela. Também não havia satisfação. Era só firmeza. A firmeza tranquila de quem esperou o momento certo e não errou. Farias se virou para o diretor ao lado dele e falou em voz baixa. O outro assentiu e saiu rapidamente pela porta da frente, com o celular já no ouvido. Então Farias se levantou, ajustou o paletó e olhou para o auditório inteiro. A reunião está encerrada. Peço que todos voltem para seus lugares.
A área de recursos humanos corporativos vai entrar em contato com os setores envolvidos no decorrer do dia. Fez uma pausa. Roberto, o jurídico vai te receber na sala de reuniões do 5º andar. Agora. Roberto não respondeu. Desceu os últimos degraus do palco devagar, com os ombros levemente curvados, e caminhou pelo corredor central do auditório em direção à saída. 60 pessoas olharam em silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém disse nada. Quando passou pela fileira de Letícia, não olhou para ela. A porta do auditório se fechou devagar atrás dele. E foi só então, naquele silêncio que restou, que Letícia percebeu que tinha as mãos levemente trêmulas. Não de medo. Era o corpo liberando 8 meses de tensão, todos de uma vez. Ela fechou o computador, respirou fundo e ficou em silêncio, olhando para a tela vazia, onde os documentos ainda estavam projetados, com os números que nunca mentem, iluminando o auditório inteiro. As pessoas saíram do auditório em silêncio. Não havia aquele burburinho normal de fim de reunião. Ninguém comentando em voz alta, ninguém rindo de alguma coisa. As pessoas pegavam seus pertences devagar e saíam com aquela expressão de quem acabou de ver alguma coisa que vai precisar de tempo para ser completamente processada. Seu Antônio a alcançou quando o auditório já estava quase vazio. Ficou em pé ao lado dela, olhando para a tela onde os documentos ainda estavam projetados. Não disse nada por um momento. Seu pai teria orgulho, disse por fim. Letícia não respondeu de imediato. Ficou olhando para a frente com o computador fechado no colo. Eu sei, disse em voz baixa. Ele colocou brevemente a mão no ombro dela, um gesto simples, e se foi sem acrescentar mais nada. Ela ficou mais um pouco sozinha naquele auditório enorme. O projetor ainda ligado, as cadeiras ao redor vazias, a luz branca dos documentos iluminando o palco que tinha sido de Roberto por tanto tempo. Depois, se levantou. Pegou a pasta, o computador, o cabo do projetor que tinha deixado dobrado na cadeira, e saiu pela mesma porta por onde todos tinham saído, caminhando pelo corredor que tantas vezes tinha percorrido menor do que era. Dessa vez, não. Roberto Camargo foi suspenso preventivamente no mesmo dia. Uma semana depois, o procedimento administrativo interno identificou irregularidades em 4 períodos contábeis, num montante que a empresa encaminhou ao Ministério Público. Ele não voltou mais ao escritório. A sala dele ficou fechada por dias, com a plaquinha ainda na porta, até que alguém a removeu numa tarde sem nenhum comunicado formal. Ninguém fez discursos, ninguém mandou e-mails de despedida. Ele simplesmente sumiu, como somem as pessoas que constroem o poder sobre o silêncio alheio. Quando o silêncio acaba, não resta nada. Letícia soube de tudo de forma fragmentada, por conversas de corredor, por um comunicado interno seco que o RH enviou na quinta-feira. Não comemorou. Não havia nada para comemorar naquele sentido. O que tinha acontecido com o pai dela anos atrás não podia ser desfeito. A demissão injusta, os 11 anos de trabalho jogados fora, a humilhação que Otávio carregou sem conseguir se defender, nada disso se resolveria. Mas 2 semanas depois, numa segunda-feira de manhã, o doutor Eugênio Farias mandou um e-mail para ela. Curto, direto. Pedia que ela passasse no escritório dele quando tivesse disponibilidade naquela semana. Ela foi na quarta-feira à tarde. Farias a recebeu com a porta aberta, indicou a cadeira em frente à mesa e foi direto ao ponto. A empresa estava reestruturando a área financeira. Precisava de alguém para coordenar a revisão dos processos de auditoria interna. Era uma posição nova, criada justamente para o que tinha acontecido. Não era uma promoção de estagiária, era uma contratação formal, com escopo e responsabilidades reais. Ele olhou para ela. Topa começar na semana que vem? Letícia ficou em silêncio por um segundo. Não foi hesitação. Foi só o tempo necessário para deixar aquilo assentar do jeito certo.
Sim, disse. Foi num evento interno 3 semanas depois que a transformação apareceu da forma mais clara. Era uma apresentação de resultados para novos clientes. Letícia estava sentada na segunda fila, agora com um crachá diferente e uma função diferente. Do outro lado da sala, um estagiário novo, devia ter uns 22 anos, levantou a mão para fazer uma observação sobre um dado na tela. O gerente que conduzia a reunião ignorou a mão levantada e seguiu. O estagiário abaixou o braço. Letícia olhou para ele, depois olhou para o gerente. Com licença, falou com calma, sem agressividade. Acho que ele queria dizer alguma coisa. O gerente olhou para ela com uma expressão levemente surpresa. O dado ali, continuou ela, apontando para a tela com naturalidade, pode ser a observação dele? Todos olharam para o estagiário, que ficou levemente vermelho, mas abriu a boca. Eu só queria dizer que a referência do gráfico parece estar usando o período errado. Letícia olhou para a tela. Ele estava certo. Ela assentiu levemente na direção dele como quem diz, eu te vi, eu te ouvi, você conta. O gerente corrigiu o slide sem comentar, e o estagiário ficou um pouco mais ereto na cadeira pelo resto da reunião. Essa história me faz parar e pensar em algo que, na minha opinião, a gente esquece com facilidade demais. Que a humilhação pública não é só crueldade, é uma aposta. Quem humilha está apostando que você vai se curvar, que vai embora, que vai desaparecer. Roberto apostou nisso com Otávio. Apostou de novo com Letícia. E perdeu nas 2 vezes. Só que na segunda, ele não pôde fugir. Eu vi nessa história o que acontece quando uma pessoa decide que a dor não vai ser o fim da frase. Letícia não se tornou um monstro de vingança. Não foi fria, não foi cruel. Foi só paciente. E paciente de um jeito que exige mais coragem do que qualquer grito. Isso me arrepia. Porque eu sei que alguém que está assistindo a este vídeo já foi mandado sentar quando precisava continuar em pé. E eu quero que você se lembre da Letícia na próxima vez que isso acontecer. Se essa história tocou você de alguma forma, se você torceu pela Letícia, se sentiu aquela mistura de raiva e esperança que as boas histórias provocam, deixa o seu like agora. Esse gesto simples me mostra que estamos no caminho certo e me dá força para continuar trazendo histórias como esta. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos. E faço questão de responder com carinho quem tira um tempo para comentar. Me conta também se você já viveu uma situação parecida com a da Letícia. Eu quero muito saber. E se você acredita no poder de histórias como esta, se inscreve no canal para não perder as próximas. Cada inscrito novo é o que me dá a energia e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que deixei na tela para assistir depois. Te espero no próximo vídeo.